Pega som. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Estamos um pouquinho atrasados do nosso horário, mas porque a Assembleia envolve uma série de detalhes, nós estamos verificando tudo para o bom andamento. Aqueles irmãos que estão aqui dentro, mas porventura não assinaram o livro de presença, é importante que assinem, né, para constar ali no livro
das assembleias da igreja a sua presença nessa reunião. Hoje nós faremos uma reunião de assembleia ordinária e logo em seguida nós faremos uma assembleia extraordinária. Ligou? Mas aí eu explico direitinho os detalhes para vocês. O porquê, como que vai acontecer. Nós já temos mais de 30 pessoas presentes e para o início da assembleia ordinária, então, nós estamos ok com essa quantidade de membros e nós vamos começar agora. Eu, como pastor da igreja, declaro aberta a nossa assembleia ordinária de 2020 e nós vamos passar então ao momento de devocional da nossa assembleia, que é o nosso culto a Deus. O secretário das assembleias para este ano continua sendo o presbítero Elias. No ano que vem, logo no início do ano, nós faremos uma nova assembleia, onde será apresentado todos aqueles relatórios de tesouraria, de atividades com relação a 2020. Só para explicar uma mudança para os irmãos, nós sempre fazíamos essa assembleia ordinária no final do ano, mas havia uma dificuldade, porque o tesoureiro precisava apresentar os relatórios, mas o ano não tinha terminado ainda. Então ficava devendo alguns dias ali, e isso trazia uma série de dificuldades. Nós, por orientação do Supremo Concílio, vamos passar essa assembleia para o início do ano, porque aí há tempo tanto de apresentar os relatórios completos de todo o ano de 2020, como também a previsão orçamentária, baseada no relatório de 2020 para 2021. Então, hoje, não teremos aqueles relatórios das atividades, tanto da tesouraria, como de todas as outras comissões ou atividades da nossa igreja em geral. Isso será feito o ano que vem. Ok? Alguma dúvida? Então vamos passar a nossa parte devocional. O presbítero Elias já está presente, relatando. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Quero convidar os irmãos que encontraram o texto, que possamos ler de pé. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 ao verso 22, leremos de forma alternada. A palavra do Senhor diz: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Regozijai-vos sempre. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não desprezeis as profecias. Abstende-vos de toda forma de mal. Podei-vos assentar, irmãos? Veja que esse texto traz uma orientação muito clara para nós, inclusive sobre o assunto que nós trataremos na Assembleia Extraordinária, quando teremos a oportunidade de votar sobre o título de honra de presbítero e também pastor emérito nessa manhã. O texto nos orienta a acatar com apreço os que trabalham entre vós
que vos presidem e que vos admoestam. E veja que o texto orienta a todos os irmãos trabalharem em consonância, exortando, orientando, admoestrando, mas também alegrando uns aos outros, à medida que nós traçamos a nossa caminhada cristã. Que Deus assim nos conduza. Vamos orar pedindo a Ele sobre isso? Santíssimo Deus, nós louvamos o Teu santo nome, ó Pai, nesta manhã, do dia que o Senhor separou para que nós pudéssemos, ó Pai, nos dedicar a Ti, em culto, ó Pai, em adoração, e também, ó Pai, em santo ajuntamento, para tratar de assuntos concernentes à Tua igreja, ó Pai, o Teu povo que se reúne de forma organizada, ordeira, e tudo isso, ó Pai, para refletir a Tua criatividade, organização, ó Pai, com que o Senhor criou todas as coisas e mantém todas as coisas em funcionamento. Nós, ó Pai, devemos seguir como espelhos daquele que nos criou. Nós somos a Tua imagem, somos o Teu povo caminhando por esta terra. Pedimos então que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abençoe e que nesse momento, ó Pai, o Senhor nos capacite a Te cultuar como convém, ó Pai, trazendo todo o nosso pensamento, acalmando o nosso coração, as nossas preocupações, nossas tristezas, ó Pai, que o Senhor nos fale claramente pela Tua palavra, pelos cânticos, nas orações, ó Pai, para que nós estejamos totalmente voltados a Ti e sendo santificados pelo Senhor. Nós reconhecemos nossas falhas e que não são meras falhas, mas que são pecados contra o Senhor, pecados contra os nossos irmãos, e nós pedimos perdão a Ti. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que o Senhor nos afaste dia a dia do mal e nos aproxime também dia a dia da Tua bondade, da Tua palavra, de uma vida de fé condizente ao chamado que o Senhor tem para com o Seu povo, ó Pai. Conduza-nos em toda essa manhã, em tudo o que aqui faremos, para que glorifiquemos o Teu nome em cada ato, palavra, ó Pai, desta reunião. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Enquanto calei. Quando eu
Podem-vos assentar, irmãos. Gostaria de chamar o reverendo José Maria à frente para nos trazer a palavra do Senhor exposta nessa manhã. Desejo um bom dia a todos. Nós vamos fazer leitura na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, leremos os versículos 3 a 5. Primeira Pedro, capítulo 1, de 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Há certas passagens das Escrituras, como esta aqui, que de maneira alguma poderiam ser pensadas, produzidas pela imaginação humana, simplesmente. Nós estamos diante de uma revelação que Deus deu ao apóstolo Pedro a respeito do mistério do Evangelho. O mistério que foi guardado por séculos e foi revelado a nós, primeiramente pelos profetas e depois pelos apóstolos, como esta palavra aqui do apóstolo Pedro. É a palavra de Deus nos revelando algo da inefável riqueza que Deus nos preparou em Cristo Jesus. Aqui nós temos uma janela que se abre para nós, mostrando-nos o reino de maravilhas da misericórdia de Deus, o reino que, conforme diz a palavra de Deus, nos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui, extasiado diante da revelação que Deus lhe deu, o apóstolo Pedro adora a Deus, dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está maravilhado diante daquilo que Deus lhe mostrou, e eu espero nesta manhã que o Espírito Santo de Deus também nos conceda a graça
de vermos, de termos os nossos olhos abertos para vermos, para percebermos, para compreendermos, para entendermos tudo aquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus. E o apóstolo Pedro, extasiado diante dessa revelação, ele atribui tudo isso que Deus está revelando à misericórdia de Deus. No domingo passado nós falamos sobre a misericórdia de Deus, a Hesed de Deus, que envolve o amor, a graça, a compaixão, a fidelidade, a bondade de Deus para conosco em Cristo Jesus, em nos conceder o seu reino com tudo que Ele tem. Certa vez Jesus Cristo disse: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E como nós colocamos na mensagem do boletim sobre adoção, em Cristo Jesus Deus nos fez herdeiros do seu reino, da sua glória, sendo co-herdeiros com Jesus Cristo. A Bíblia também diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que o temem. Aqui nós temos algo desse reino, dessa glória. E essa glória e esse reino começam com a nossa regeneração. O nosso coração, pela fé que Deus nos deu, foi regenerado, foi transformado, foi convertido para Deus, das trevas para a luz, da morte para a vida, da insensibilidade e desafeição para o amor a Deus. Foi um novo nascimento. A regeneração é fruto da misericórdia de Deus para conosco. E a regeneração, então, nos transforma em filhos de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala que essa regeneração, ela nos tirou da condição de mortos no pecado para a vida em Cristo Jesus. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos salvou pelo lavar regenerador do sangue de Cristo. Fomos constituídos, portanto, filhos de Deus através da regeneração. E essa regeneração, ela tem um propósito.
Deus sempre teve o propósito de nos fazer seus filhos para sempre e eternamente, e por isso Ele fez uma aliança consigo mesmo, lá na eternidade, a fim de que nós pertencêssemos a Ele de uma forma muito especial, que nós ainda não compreendemos. Só vamos poder compreender plenamente depois da glorificação. Mas essa regeneração, o apóstolo Pedro diz aqui que é para uma viva esperança. Não é uma utopia. Não é para alguma coisa que pode ou não acontecer. É para um futuro que já está estabelecido por Deus. É uma esperança do nosso ponto de vista, que somos limitados pelo tempo e pelo espaço. Mas já é uma realidade diante de Deus, porque Ele já realizou isto. A Bíblia diz que todas as obras de Deus já estão prontas e acabadas desde antes da fundação do mundo. Inclusive, a nossa posse do reino de Deus. A Bíblia diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos no céu, do ponto de vista de Deus. Ele já nos deu assento lá. Nós olhamos para o futuro com esperança. Mas essa esperança, ela é tão viva que nós já podemos senti-la, percebê-la por aquilo que Deus realiza em nós. Nós já podemos percebê-la pela presença do Espírito Santo, que nos convence de que nós somos filhos de Deus, de tal maneira que nós podemos chamá-lo de Pai, com toda naturalidade, com toda convicção, porque Ele regenerou o nosso coração para ser dele, para conhecê-lo, para saber que Ele é o nosso Pai e que nós pertencemos a Ele. Por isso essa esperança, ela é viva, ela é dinâmica, ela é poderosa para nos conceder a capacidade da perseverança na fé. Mesmo que nós fraquejemos e às vezes caiamos, essa esperança, ela é tão viva que ela nos sustenta, ela nos reergue, ela nos restaura, ela nos vivifica dia a dia. Ela é viva, dinâmica, poderosa. E essa esperança, essa viva esperança, ela nos foi concedida porque Jesus Cristo ressuscitou por nós. A ressurreição de Cristo é quem nos concedeu esta esperança e sustenta essa esperança, porque Cristo, tendo ressuscitado e tendo sido glorificado, Ele enviou o seu Espírito ao nosso coração. Nós, cada um de nós que já teve o seu coração regenerado,
é testemunha da ressurreição de Cristo, porque Ele habita em nós, pelo seu Espírito. Ele está vivo em nós. E é pela ressurreição de Cristo que nós herdamos todas as coisas. Ele definitivamente conquistou por nós tudo aquilo que Deus preparou na eternidade. E não podia ser de outra forma, não podia ser de outra maneira. Porque o Deus que estabeleceu a aliança eterna na eternidade é o Deus Todo-Poderoso. E na plenitude dos tempos, Ele realizou tudo aquilo que Ele propôs, inclusive a nossa regeneração, para sermos herdeiros do seu reino em Cristo Jesus. E Cristo ressuscitou para tornar tudo isso possível, usando uma expressão frequente do reverendo Diogo. Então essa herança que nós temos, que já nos pertence e que nós aqui recebemos aos pouquinhos, aos golinhos, nós vamos receber por inteiro e desfrutar dela por inteiro, depois da volta de Cristo, no novo céu e na nova terra. E o apóstolo Pedro, adorando tudo aquilo que Deus está revelando e contemplando essa herança, ele não tem palavras para descrevê-la. Então ele a chama de incorruptível, sem mácula, imarcessível. Incorruptível, ou seja, nada pode acabar com ela. Ela não pode ser diminuída, ela não pode ser quebrada, ela não pode ser prejudicada em nada. Ela é eterna, porque é sustentada pela misericórdia e pelo poder de Deus. Ela é sem mácula. É a própria santidade de Deus, a própria justiça de Deus que sustenta essa esperança e essa herança. Nós não podemos manchá-la. Sem mácula quer dizer sem mancha, sem nódoa. Nós não podemos manchá-la porque é o próprio Deus que a mantém sem mácula, pura. Ela tem a própria essência de Deus, que é a santidade. É a santidade e a justiça de Deus que, então, sustenta essa herança. E ela é imarcessível. Imarcessível é aquilo que não pode murchar. Murchar. Imarcessível, aquilo que não murcha, ou seja, não envelhece. Não perde o vigor, não perde o dinamismo, não perde o poder. Deus a sustenta pelos seus próprios atributos perfeitos, absolutos. E ela está reservada nos céus para nós,
que, olha que palavra, que somos guardados pelo poder de Deus. Toda essa maravilha que o apóstolo Pedro está nos apresentando e que Deus mostrou para ele e que estava guardado pelos séculos para se revelar nos últimos tempos, tudo isso que Deus nos deu, a preservação de tudo isso não depende de nós. Não depende de nós. Porque toda essa herança, toda essa maravilha, e nós mesmos somos guardados para todo esse futuro pelo poder de Deus. E Deus não tem medo de dizer isso para nós. Mesmo que na nossa fraqueza, muitas vezes, nós nos tornemos tão indignos de todas essas coisas, e nós somos absolutamente indignos de todas essas coisas, mas a Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode mudar a sua natureza. Ele não pode negar-se a si mesmo. Quando Ele fez aliança conosco, aliança de regeneração, de adoção, de herança, lá na eternidade, antes que todas as coisas existissem, Ele já sabia de antemão quem seríamos nós e tudo o que nós faríamos e como nós viveríamos. Ele conhecia cada um dos nossos dias. Nada pode apanhar Deus de surpresa. Portanto, o que Ele nos prometeu, o que Ele fez por nós, foi da sua própria soberania, do seu próprio beneplácito, que Ele realizou em Cristo Jesus, fazendo-o ressuscitar dentre os mortos e guardando-nos pelo seu poder até a nossa entrada naquele descanso que Ele nos preparou. E assim como a pureza e a santidade da herança que Deus nos deu não depende de nós, também não depende de nós o dia em que nós tomaremos posse eternamente dessa herança. Nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, que é dom de Deus, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós já estamos salvos pelo poder de Deus. Mas essa salvação que nós já temos, ela ainda não se revelou plenamente. Os resultados dela, os frutos dela, na sua totalidade, nós só vamos conhecer e desfrutar no novo céu e na nova terra. Aí então nós vamos poder contemplar toda a riqueza da glória da salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Aqui, através do apóstolo Pedro, Deus nos abriu uma pequena janela
para a gente pensar nessas coisas. E pensando nessas coisas, nos movermos para Deus, para nos santificarmos, para nos consagrarmos a Ele, para nos dedicarmos a Ele em amor, por causa de todas as suas misericórdias para conosco. Estamos aqui reunidos em assembleia. Uma assembleia de santos regenerados por Deus para a salvação que se há de se revelar plenamente nos últimos tempos. Somos uma assembleia de filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, muito acima desse assento de banco de madeira nesta manhã. Para Deus nós já estamos glorificados, como diz o apóstolo Paulo. Mas olhamos para a frente, para o futuro, para uma herança incorruptível, uma herança imarcessível, uma herança eterna, que está muito acima da nossa compreensão, além de toda a capacidade da nossa percepção, além de tudo que nós podemos imaginar, pensar, porque Deus pode todas as coisas e Ele nos ama com um amor que excede todo o entendimento. Que Deus nos abençoe nesta manhã, concedendo-nos ver além da nossa capacidade toda essa glória que nos está reservada e que já nos foi dada, e que assim dediquemos a Deus de forma completa a nossa vida aqui, para que o nome dEle seja glorificado em nós, e nós possamos dizer então: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.